Então a pessoa vai dizer, o que que houve? Alguma coisa está errada agora, porque inverteu foi o senhor, não foi que o senhor estava invertindo e desinverteu, não. Agora que está invertindo. Eles falam assim, irmão. Eles falam pra mim assim, você acha que o sistema... Quando o irmão fala que é sistema religioso. Se fosse isso, Deus ia deixar ele estar tão grande, tão próspero. Não, Deus não ia deixar. O Criador não ia deixar. Eles não iam crescer, as igrejas não estariam tão cheias, salvando tantas almas. A mente deles está nisso aí. Que o sistema é abençoado pelo Criador e que as almas que estão lá, ele que está abençoando, salvando, né? Então, a cegueira é muito grande. E eu tô meio cansado já de falar com essa turma. Tem hora que cansa de falar com essa turma. Assim. Às vezes vem uns irmãos aqui em casa, eu falei, irmão, olha, eu já falei pro irmão que nesse assunto. E o irmão insiste, não, irmão, eles acham que vão conseguir me reconverter, sabe, irmão Rubens? Eles vêm aqui, insistem, e acham assim, em algum momento ele vai cair em si e vai retornar para a casa de Deus. Para a presença de Deus. Né? Aí alguns ou outros a gente vê que é maleável, que está com o coração aberto, a gente investe, né, irmão? A gente dá uma atenção a mais, a gente procura ensinar um pouco melhor. Eu tenho passado o seu canal, as suas informações a muita gente. Esse deputado aqui do Vale do Paraíba, ele já lhe assistiu várias vezes. Ele é de qual partido? Várias vezes. É? Qual partido ele? Ó, irmão, ele tá, agora por último ele tá no PMDB. Mas ele já tem uns 90 anos, ele já é desde o tempo da Arena, irmão. Caramba! Ele é capitão aposentado aqui do CTA, né, da Aeronáutica. Como médico, ele foi médico da Aeronáutica, né? E hoje só está com consultório médico aqui em São José. Certo. Ele foi 3 vezes deputado federal, 2 estadual, foi 3 vezes vereador aqui de São José, presidente da Câmara aqui de São José, e médico foi a vida inteira. E hoje ele está também já bem velho, né? Então ele também já vai encerrar a carreira dele mexendo com... Não precisa. Como médico. Então é um amigo, a gente tem falado muito também. Eu espero ter uma oportunidade de você também conseguir falar com ele. Marca um dia que ele vir na sua casa. A oportunidade é sobre a maçonaria mesmo. Então, marca um dia que ele vir na sua casa aí que a gente conversa todo mundo. Então, eu tô querendo ver se a gente arruma um hangout, o dia que você fizer um hangout, eu pegar ele na casa dele e assistir lá, porque é difícil sair da casa dele, mano. Não, o senhor participa com ele e com a gente, faz todo mundo. Isso, é na casa dele, lá a gente entra no hangout e participa. Vai lá na casa dele o dia que ele quiser e fala de lá, ao vivo. Então, é isso aí. Leva o notebook. A princípio a ideia é essa aí. Então. Né? É uma pessoa carente de... Eu não vejo porque a pessoa ainda está aprofundada na maçonaria. O irmão... não possa ser salva, né? Se ele querer, né? Não, pode ser sim. O irmão, tanto tempo na igreja, na Assembleia de Deus, não quis ser pastor nunca na sua vida, não? Irmão, eu fui pastor, irmão, mais de 10 anos. Ah, o senhor foi pastor? Não sabia não, ora. 10 anos pastoreei, irmão. Eu estou falando pro irmão, foi difícil para mim, irmão. Foi muito difícil para mim. Era pastor... Agora então me ajuda aqui, irmão. Precisa me ajudar, por favor, porque pastor nunca fui. Como é a cabeça do pastor? Quando ele fala, por exemplo... Tem um som aí que tá voltando aí, eu não sei onde é isso. Deixa o som lá, deixa o som. Que som é esse? Lúcio, abaixa o som do Lúcio, Ó, Lúcio. Tá muito alto. É o Lúcio que comentou o som lá. Abaixa o som, Lúcio. Pra baixinho, não dá retorno, igual no rádio. Ô, irmão. Oi. Eu não sei bem como é a cabeça de um pastor, porque eu nunca fui pastor, mas eu pergunto ao senhor que foi. O pastor, quando fala pra gente ir no templo, e a gente vê tantas passagens da Escritura que o Criador não habita em templo feito mão de homens, e que nós somos esse que ele vem e faz morada, que somos pedras, né, preciosas, edificadas para a morada dele, tantas referências de que o templo somos nós. Por exemplo, nesse aspecto, o pastor fala isso 1000 vezes dentro da igreja. Ele não para pensar, não, que ele está falando uma coisa que não é a realidade, de que o templo é o templo de pedra, irmão? Então, irmão, nessa teologia que é feita na metade na Assembleia de Deus, nessas faculdades da Assembleia de Deus, eles ensinam a pessoa vira um zumbi na mão deles.
A pessoa só recebe lá um certificado de teologia depois que ele passa por muitos testes, né? Testes psicológicos, se aquele formando está mesmo apto a ensinar as doutrinas que lhe foram empregadas, que lhe foram ensinadas na faculdade para ele passar avante. Então, quando ele prega, irmão, ele realmente está crendo que tudo aquilo ali faz parte da Bíblia, faz parte do Evangelho, e que realmente Deus que levantou, que permitiu, que deu a oportunidade dele de estudar, de ser, e chamou ele para o ministério. Ele fala, irmão, eu digo assim, de 100 pastores, eu vou dizer para o irmão, 1 ou 2 só sabe da verdade, o resto tudo é enganado, irmão. Irmão. Eles são todos cegos, eles trabalham cegamente, irmão. Então, deixa eu ver eles acham assim, pode falar. Eles acham que se não o fizer direitinho, que vai ter o castigo do pai, né? Que eles estão ali para ensinar, então eles têm que fazer bem feito. Irmão, o pastor então vai para o curso de teologia e lá é ensinado para ele um método. Ele não sabe o que é o método, mas lá é ensinado um método. É método, é tudo método. Então, e nesses métodos que é ensinado, se ele aprender direitinho e ver que ele está apto agora para ter um público, aí agora o curso de teologia libera para ele ser pastor, dá a carteirinha a ele, mas se, por exemplo, ele começar a questionar lá no curso, não vai questionar, né, irmão? Ele não sabe nada para questionar, né? Não, no primeiro e no segundo ano você pode questionar tudo, desde que esteja embasamento. Você tem que fazer as perguntas lá, as suas formulações, suas indagações, tem que ser baseada em alguma coisa. Uhum. Não vai chegar lá e falar de uma coisa que não tem bases, né? A gente tiver uma certa base, aí lá o catedrático, o mestre, né? O pastor Mor, ele chama a pessoa e se vê que, né, que o negócio realmente, a pessoa está indo para aquele caminho, ele procura infiltrar na mente daquele formando, que o caminho não é aquele, ele discute certas regras ali, certas práticas sobre o assunto, desviando a pessoa daquele assunto. Ele quer que a pessoa seja direcionada ao foco doutrinário, Assembleia de Deus. É isso que eles ensinam. Então, mesmo que você indague, mesmo que você pergunte, que você descubra, para eles não interessa nada. Se você continuar, aí você tem um atrasamento na sua apostila, você tem um recuo até você passar por essa etapa aí. Se você continuar naquela etapa, aí você não vai ter como continuar no curso. Você não vai avançar a sua apostila de aprendizado. Então, peraí, se o cara tiver pelo menos um pouquinho do conhecimento do que o Criador realmente deixou para a gente saber, ele não passa no curso de teologia. Eles matam, eles falam assim, ó, aqui, irmão, você vai aprender o que nós temos a ensinar. Uhum. Se você não quer aprender, então você tem que procurar um outro lugar. Nós ensinamos aqui assim, entendeu? Eles não dão chance, irmão. Eles não dão chance. Uhum. Entendi. Eles são, nessa parte, eles são bem radicais, né? Eles não... Outra coisa, pastor, eu penso que todo pastor já leu muitas vezes sobre o dízimo, né? Não, mas não me chama mais de pastor, não. Pastor, só aquele lá, meu irmão Paulo, eu chamo meu irmão Paulo de pastor. Eu só falei que fui porque o irmão perguntou. Eu nem sabia que você era pastor. Mas vamos lá, então, irmão Ebenezer, não é nada de pastor, pastor é o Salvador. O irmão Ebenezer, quando o pastor, no caso, fica falando várias vezes no culto sobre dízimo, né? É um mês, fala, passa 2 semanas, fala de novo. Então, quer dizer, em 10 anos, acho que ele fala muito no dízimo. Ele nunca para perceber que aquela correção de Malaquias era para o sacerdote, não para o povo, e que dízimo nunca foi dinheiro. O pastor ficou a vida toda lá. Quando o pastor, não digo o senhor, mas a pessoa que é pastor, está arriscada ela viver a vida toda lá pastoreando e não vê que dízimo não é dinheiro, porque ela está cega? Olha, irmão, na questão desse capítulo aí de Malaquias, ele já tem uma formulação concluída que você tem que estudar aquilo que eles passam para você sobre aquela conclusão, e você só pode responder dentro da apostila nos quesitos, vamos dizer assim, nas matérias que eles colocam ali para o irmão estudar. O irmão não pode focar outro assunto a não ser aquele da apostila. Então, por exemplo, quando ele ensina lá que trazer o dízimo à casa do Senhor, ao tempo todo ele vai lhe ensinar que você tem que trazer o dízimo mesmo, e você tem que ser um mensageiro disso nas igrejas, de que o crente no banco, no púlpito, na igreja, no templo, ele tem que ser um contribuinte. Por quê?
Ele, se baseando nessa parte que ele é dizimista, ele vai fazer a igreja crescer, o ministério crescer, a salvação das almas crescerem, e Deus vai ficar muito contente com isso. Então eles embutem isso na cabeça do formando e o cara acredita, ele não quer nem saber se o texto está dizendo outra coisa, ele acredita naquela apostila que passaram para ele. Então essa é a informação que passam para ele. Olha, você tem que aprender que quando você estiver no púlpito, nessa parte dos dízimos, você tem que se dar o máximo possível de tirar o dízimo, porque com o dízimo você vai fazer o ministério crescer, vai fazer o evangelho crescer, eles alegam muito o seguinte, você vai conseguir com isso entrar no campo de Satanás e minar mais o campo de Satanás. Porque o dinheiro por tudo responde. Então, sem dinheiro, ninguém se faz nada. Não se faz nada sem dinheiro. Eles fazem uma lavagem cerebral na cabeça da pessoa. Não é isso que eles fazem. Eles não querem entender o texto. Eles querem que a pessoa entenda o que eles têm a passar. Aí, quando você assume uma igreja, isso depende muito do seu dom, da sua capacidade, da sua eloquência, dependendo de como você é, aí eles vão passar uma certa igreja para você. Você sempre vai começar com uma igreja pequena. Aí, vamos colocar que naquela igreja pequena existe 80 membros. Daqueles 80 membros, é selecionado, o pastor sabe disso, ele tem toda essa informação, está na mão dele. Daqueles 80 membros, eu tenho 15 que trabalham na Embraer. Dá um exemplo, aqui onde eu estou, aqui, trabalho na Embraer. Entendo. Esses 15 que trabalham na Embraer ganham de 3 a 4 mil reais cada um, ou até mais. Então, eu tenho umas oportunidades na igreja, uns cargos na igreja, entendeu? Diaconato, ser presbítero, pastor auxiliar, missionário, eu tenho uns cargos na igreja. Tem umas então moedas eu começo de troca a focar. Lá. Tem uns objetos de cobiça lá. Isso, eu começo a focar esses cargos nessas pessoas que são bons de cash, de dinheiro. Entendi. Essas pessoas aí, quando eu começo a alimentar elas com essa oportunidade deles serem um diácono, um pastor, ou etc., aí eu começo a trabalhar em cima deles. Irmão, primeiro passo para você ser um obreiro, tem que ser um excelente dizimista. Você não vai conseguir ir a lugar nenhum se você primeiro não obedecer essa parte do dízimo. Você, sendo um exemplo de dizimista, todas as portas serão abertas para você. Então ele já começa por aí. Ele acha que ele tem que ser um fiel dizimista. E são, meu irmão, né? Passando isso, vem do Ministério Central pro local, para filial, vem pro Ministério uma coisa chamada cronograma dizimal. O que é cronograma dizimal? Eu tenho lá 80 membros, eu tenho 80 fiéis ali. Durante a semana eu tenho 4 cultos oficiais. Culto de oração, culto de doutrina, culto de libertação e o culto público principal do domingo. Então, nesses cultos oficiais principais, o Ministério MOR, a minha sede, me obriga a tirar desses 80 irmãos, no mínimo ali, 5 mil reais naquele culto. Então eu vou ter que trabalhar para arrancar esses 5 mil reais. Aí você vai ter que usar tudo aquilo que você aprendeu na faculdade, toda a sua artimanha, entre aspas, né, para você alcançar esse objetivo de 5 mil aí. Aí de vez em quando vem da matriz, vem umas oportunidades também para o pastor. Aquele pastor que tira bastante, ele vai dirigir uma igreja maior, claro. E aí você tem ajuda de custo, você tem moradia, dependendo onde você está, onde que o ministério lhe enviou. Aí você tem cesta básica, você tem carro, você tem gasolina. E você começa a ter a sua porcentagem. O que é porcentagem? Já provei para o ministério que eu sou eficiente, e eu trago resultados ao meu ministério. Então o ministério, morreu o pastor lá caiu, desviou, aconteceu alguma coisa lá. Aí precisa de um novo líder lá. Aí vão pegar e vão jogar lá. Lá está saindo 50 mil por mês. Então eles não querem perder aqueles 50 mil. Tu já me colocou lá porque sabe que eu sou a pessoa certa no lugar certo. É um bom extrativista. É um bom extrativista. É um bom... Isso, justamente. Para extrair o dinheiro. Pode chamar. Então o que acontece? Aí eu sou chamado numa reunião ministerial que só os pastores participam, a igreja nunca fica sabendo, porque hoje, eu posso falar abertamente, é uma maracutaia, é uma trama maligna aquilo ali, é uma trama, aquelas reuniões são tramas, que o fiel no banco é só mercadoria, só produto, nada mais que isso, né?
Aí, rapaz, lá na reunião do ministério, com os grandes... Não, só, Natália, ô pastor,